Atos capítulo 4, versículo 13. Quem já encontrou e pode dizer graças a Deus? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Essa segunda série é chamados para estar com Ele. Amém? Então eu estou com grandes expectativas que esta série vai revolucionar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. Eu estou com muitas expectativas que essa série agregará discernimento, esclarecimento, sabedoria, mas também uma responsabilidade maior, no sentido de que eu não posso mais perder tempo. Poxa, eu estou canalizando minhas energias para coisas que não valem a pena. Eu tenho que de fato buscar ao Senhor sobre tudo e todos, eu tenho que buscá-lo até que nada mais importa. Como disse o grande evangelista do século XX, Billy Graham, ele dizia: ajoelhe-se e ore, até você e Deus serem amigos. Não se levante enquanto você e Deus não estiver falando a mesma língua, enquanto você não estiver alinhado com Ele. Então, eu quero convidar vocês a não perder os cultos de domingo, nem tampouco da quarta da presença. Eu vou estar falando sobre esse tema. Tem muita coisa a ser compartilhado. Chamados para estar com Ele. Eu quero ler o mesmo texto numa versão um pouquinho diferente. Na versão que eu li diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Em uma outra versão diz: ao verem a intrepidez, a coragem, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu quero introduzir esse assunto, convidando você a refletir sobre o que eu vou compartilhar nesse momento. Nos surpreenderíamos tanto quanto os honoráveis membros do Sinédrio Judaico, ao constatarem in loco, essa expressão latina significa presencial. Eu estava no lugar, eu estava na hora em que alguém fez isso ou que alguém falou aquilo. Então, ao constatarem in loco a desenvoltura, coragem, intrepidez e graça com que Pedro e João testemunhavam a respeito de Jesus e de seu ministério, o que certamente os impactou, além da presença daquele que antes fora paralítico e agora gozava de perfeita saúde, foi o fato de Pedro e João, através de suas ações, serem identificados como discípulos de Jesus, isto é, a parecença dos seus gestos remontava à pessoa de Jesus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você que Pedro e João foram convocados, eu diria para vocês, peremptoriamente, forçados, constrangidos, a comparecerem diante do Sinédrio. Ou seja, se você ler o capítulo 3 de Atos, pode abrir aí, a partir do versículo 1, vamos ver por que eles foram presos. Está dito aí, eles tinham como de costume, na hora nona, que corresponde às 15 horas da tarde, eles tinham ido lá no templo orar, buscar a Deus. E aí, eles entraram pelo pórtico de Salomão, que deu acesso à chamada Porta Formosa, e lá junto à Porta Formosa tinha um esmoléu, um paralítico, que há anos pedia esmolas
aos transeuntes que por ali passavam. E aí, mais uma vez, aquele homem estendeu as mãos e disse: por gentileza, pelo amor de Deus, me dê uma esmola. Você vai agora orar, buscar ao Deus de Israel? Piedade, manifesta o seu amor, uma moedinha. Pedro e João disseram: olhe para nós. Ele deve ter pensado: hoje eu levo o pão para casa. Pedro e João disseram: olhe para nós. Ele deve ter pensado: hoje eu levo uma boa oferta para casa. Mas Pedro o surpreendeu, dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, uma coisa eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Por causa disso, depois eu vou voltar a falar sobre isso, eles foram constrangidos e levados presos pelo guardião-mor do templo e pelos religiosos, e levados diante do Sinédrio, que era tipo um parlamento, que era composto por 35 homens que eram fariseus e por 35 que eram saduceus. O interessante era que os fariseus criam na ressurreição dos mortos, criam na imortalidade da alma, porém os saduceus não criam na imortalidade da alma, não criam na ressurreição dos mortos, e estes homens, presididos por ou seja, ao todo 71, aquele parlamento decidia questões religiosas para Israel e questões civis ou cívicas para Israel. E eram anciãos, homens sábios, conselheiros, na sua maioria esmagadora formados em teologia. Tanto é que a Bíblia cita que entre eles está o maior teólogo da época, chamado Gamaliel, que foi professor do grande apóstolo Paulo. E Pedro e João estão ali entre aqueles homens afamados, considerados catedráticos, homens respeitadíssimos. E aí eles são lançados no meio do sinédrio, daquele anfiteatro, para responder por que e em nome de quem eles ousaram operar um milagre e pôr em pé um homem paralítico com aproximadamente 40 anos que esmolava junto à porta do templo chamado Formosa. O homem tinha 40 anos, não é que ele já tinha passado 40 anos esmolando. O homem estava lá diante deles. Eles foram presos. Eles foram levados diante desse sinédrio. Sabe o que ocorreu? Eles não se intimidaram. Eles não se silenciaram. Eles não se acovardaram. Eles não retrocederam da sua fé. Por uma única razão. Não foi o fato, até porque eles não tinham tido essa experiência, de passar por uma universidade. Não foi o fato de serem escolarizados, até porque diz que eles eram iletrados, incultos, eram semi-analfabetos, talvez soubessem mal escrever os nomes. Mas eles se posicionaram naquela arena da intimidação, naquela arena da afronta, naquela espiral do silêncio, porque queriam silenciá-los, mas eles não se deixaram intimidar, não se deixaram calar pela maioria. Você pode ser a minoria, meu irmão, minha irmã, mas se você estiver certo, abra o seu bocão. Ninguém me entendeu, né? Você pode ser a minoria, mas se você estiver certo, abra o seu bocão. Não, vocês não me entenderam. Você pode ser minoria, meu irmão, minha irmã, mas se você estiver certo, abra o seu bocão. Eu preciso repetir de novo, alguns não conseguiram mexer nem o zóio. Minha irmã, se você estiver certa, se a verdade estiver contigo, Paulo diz, Jesus adoça, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela.
Se você estiver encharcado pela verdade, pelas convicções do céu, ainda que você seja a minoria, lançado na cova dos leões, na arena da hipocrisia, da falsidade, da intimidação, abra o seu bocão. Olha, apareceu algumas pessoas, de repente, na igreja. Comecei a gostar. Mas sabe por que eles não se intimidaram? Sabe por que eles não aceitaram a chamada espiral do silêncio? Porque eles estiveram com Jesus. Não, você não me entendeu. Sabe por que eles não se acovardaram? Porque eles estiveram com Jesus. Toque no seu irmão e diz assim: eles estiveram com Jesus. Nós vamos voltar a esse assunto. Eu queria fazer algumas considerações sobre esse episódio. A primeira, se você quiser, anote. Pedro e João foram dentre os 12 discípulos os primeiros a serem chamados para estar com Jesus. Veja os textos de Mateus capítulo 4, versículo 18 e o versículo 21. O que diz esses dois versículos? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Amém, queridos? Olha aqui para mim. Eu disse hoje pela manhã que se alguém quisesse alavancar o seu ministério, com pretensões de ser famoso, não teria jamais procurado discípulos junto ao mar da Galileia. Teria ido na Universidade Hebraica de Jerusalém. Teria ido na escola rabínica em Jerusalém. Teria ido em Cambridge, em Oxford. Teria vindo aqui na USP, em São Paulo. É claro que essas três instituições não existiam na época. Eu estou só fazendo analogia. É como se alguém aqui em Pernambuco quisesse ser logo famoso, montar uma equipe, sabe, top line, não ia procurar na favela. Não ia procurar junto à maré, junto aos pescadores da Associação dos Pescadores de Igaraçu, de Abreu e Lima. Iria procurar lá na Universidade Federal de Pernambuco. Os mais inteligentes, os mais brilhantes. Quem está entendendo o paralelo que eu estou fazendo? Jesus não foi atrás de nenhum rabino. Jesus não foi atrás de nenhum notável, de nenhum excepcional da sua época. Ele foi atrás de quem? De pescadores. Dá para entender alguém que eventualmente quisesse ser famoso, procurar semi-analfabetos para ser seus discípulos? Olha para o seu irmão e diga assim: bom, se ele escolheu pescadores e os tornou homens tão poderosos, tão cheios de autoridade espiritual, Ele fará isso com você e comigo também. Há esperança para nós. Não, ninguém aqui está menosprezando a atividade da pesca ou desprezando a profissão de pescador. Não se trata disso.
que eu estou dizendo é que se Jesus tivesse pretensões de ser famoso, de ser reconhecido, de alavancar o seu ministério, irmãos, não era com pescadores que ele iria começar. O bom senso indica que ele iria procurar os intelectuais da sua época. Só que a Bíblia diz que o Senhor, Ele pega as coisas vis, as desprezíveis, pega os que não são, para confundir os que pensam ser alguma coisa. Ele pega os fracos, para confundir os fortes. Quem está me entendendo? Certamente foi por isso que Ele me escolheu. Porque historicamente eu não tenho na minha família nenhum pastor. Eu sou a segunda pessoa convertida, tanto da minha família por parte de pai, quanto da minha família por parte de mãe. Eu nasci em fazenda. Boa parte da minha adolescência foi em fazenda. Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu você? Paulo diz que não são muitos de nobre nascimento que Ele escolhe. Não que Ele rejeite os ricos, mas nem todos têm o coração aberto para Ele. Quem está me entendendo? Mas quem abre o seu coração, Ele não despreza. Louvado seja Deus. A segunda consideração: Pedro e João escolheram a profissão de seus pais como ofício, isto é, como ocupação, isto é, profissão você escolhe. Diga ao seu irmão: profissão você escolhe, chamado você é escolhido. Pedro e João escolheram serem pescadores, darem continuidade à empresa do papai, à tradição da família. Só que eles não sabiam que eles seriam chamados, e quem é chamado não se escolhe, é escolhido. Eu não estou aqui porque eu escolhi. Pelo contrário, a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, se por Deus não lhe for dado. Aliás, João Batista diz que homem algum recebe coisa alguma, sem que do céu ele receba. Quem está me entendendo? Então, eu fui convocado, eu fui chamado. E o chamado é que te escolhe, não é você que o escolhe. Eu escolhi fazer ciências humanas, eu fiz filosofia, eu fiz educação religiosa, eu fiz teologia, eu me habilitei para ensinar sociologia, comecei um mestrado em ciências políticas. Isso eu posso escolher. Mas ser vocacionado, chamado, você é que é escolhido. E não é por qualquer um, não, é pelo Senhor dos céus. Quem está me entendendo, queridos? Chamado, você é escolhido. Você escolhe profissão. Você pode até escolher o país que você quer morar, se você tiver condições. Mas chamado, irmão, para você aguentar o peso dele, você tem que ser convocado. Bata no ombro do seu irmão com muito amor e carinho, olha para ele e diga assim: você está entendendo? Aleluia! Pedro e João escolheram a profissão de seus pais como ofício, isto é, ocupação. Profissão você escolhe, chamado você é escolhido. Qual é o texto? Venham comigo, Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, eles eram profissionais da pesca. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vocês deixarão o ofício da pesca natural e se tornarão pescadores de homens. Louvado seja Deus. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes.
E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Irmãos, quem é chamado pelo Senhor deixa muita coisa para trás. Aliás, eu ouso dizer, deixa tudo que possa servir de obstáculo. Quando eu fui chamado, eu era funcionário público da prefeitura da minha cidade. O meu prefeito na época era membro da igreja que eu congregava e era membro. Eu tinha tudo para crescer dentro da empresa, dentro da prefeitura. Mas o chamado do Senhor me alcançou, queimou meu coração. Perdi toda empolgação com aquele trabalho que era o sonho dos jovens de Santana do Araguaia, trabalhar na prefeitura de Santana do Araguaia. É assim, cidade pequena. Você ou quer ser funcionário do Banco do Brasil, ou do Banco do Bradesco, ou funcionário da prefeitura. Quando você consegue um desses empregos em cidade pequena, você é muita coisa. Cidade pequena. Não sei se é mais assim, mas era na minha época. Mas quando o chamado me alcançou, eu só pensava no chamado. Eu só queria saber daquilo que estava queimando dentro do meu coração. Ao passo que eu pedi para ser desligado da prefeitura. O prefeito me indenizou como se eu tivesse sido mandado embora, porque era irmão da igreja, porque estava apoiando também a minha vida para seminário. Ele foi muito gentil, generoso. Que eu poderia ter saído apenas talvez com o dinheiro do mês. Mas quando o chamado te alcança, seu coração queima. E quando o seu coração queima, você abre mão de qualquer coisa e segue o seu chamado. Pergunte ao seu irmão, você está entendendo o que o pastor está compartilhando? Não estou falando de ouvir falar, não, aconteceu comigo. E é interessante que quem é alcançado pelo chamado queima na igreja local. Ele serve, não faz cara feia, não dá uma de João sem braço, não se esconde atrás de ninguém, não critica, ele se coloca à disposição para servir. Antes de querer aparecer lá fora, ele aparece dentro da igreja. Quando alguém fala, fulano tem um chamado, o outro diz, é verdade, é tão dedicado, ela é tão consagrada, é uma pessoa que a gente vê que produz. Hoje as pessoas dizem, não, eu tenho um chamado de ir até para o céu, para a lua, ir para outros planetas, fazer ministério fora. Cadê os frutos internamente? Tem muita gente. Tem chamado de ir não sei para onde, para os Estados Unidos. A maioria quer ir para os Estados Unidos. Não é o seu caso não, tá? Você vai por causa de profissão. Apesar de que a gente vai abrir uma igreja lá com você. Fique calmo. Não é carapuça para ti não, você sabe disso. Fala para ele se acalmar, que ele é muito agitado. Tirando as brincadeiras, queridos, quem tem um chamado já queima dentro aonde está. Dá frutos aonde está. Serve, entendeu? Irmãos, o chamado tem mais ônus do que bônus. Alguém pensa, eu sou chamado, eu estou agora impermeabilizado, isento, eu sou intocável, ninguém pode falar mal de mim, ninguém pode me censurar, ninguém pode me julgar, ninguém pode me apontar. Meu irmão, perca logo essa ilusão antes de entrar no ministério. Porque se você não tiver couro grosso para aguentar a lapada, corra enquanto você tem tempo. Porque de ladrão, de aproveitador, ou de suposto ladrão, ou de suposto aproveitador, as pessoas olham para você sempre com desconfiança. Você abençoa o indivíduo, o tempo todo ele chega todo inviabilizado na igreja, o casamento arruinado, os filhos, só Jesus tem misericórdia, e você ajuda, abençoa, ora, faz campanha por ele, visita, discipula, envolve na igreja, trabalha um ciclo de amizade para ele poder se envolver. Quando ele está bem,
Se você falhar com ele 1%, ele esquece 99% do que você fez de bem por ele. Esse é o trabalho de um chamado. Ser muitas vezes incompreendido mesmo. Elogio até Judas, menos o pastor dele, a liderança dela, a discipuladora dele, ou dela, melhor dizendo, o discipulador dele. É assim. Agora, você vai se abater por causa disso? Você tem um chamado, diga assim, o seu chamado é maior que os seus sentimentos. O seu chamado é maior que as suas emoções. O seu chamado é maior que as suas sensibilidades. O seu chamado é maior do que o seu senso de justiça próprio. Diga para alguém ao seu lado. Fala para essa pessoa assim, confia no Senhor. Ele é a tua justiça, Ele julga todas as coisas. Diga para outra assim, não se defenda. Ele é o teu advogado. Pergunte a essa pessoa, Deus está falando com você? Tem certeza? Então diga para ele assim, se alegre então, meu irmão. Cadê aquele sorriso ungido que você tem? Pergunte, cadê aquele sorriso bonitão que você tem? A terceira consideração. Pedro e João não foram escolhidos e chamados para estar com ele a partir de uma escola rabínica, de um campus universitário, de um centro de alta performance intelectual ou de uma multinacional em Jerusalém, mas a partir das margens do mar da Galileia. Ah, queridos, eu dizia aqui hoje pela manhã, quando você for lá a Israel, o mar da Galileia também é chamado de Genezaré na Bíblia, como também de Tiberíades. Quando você ouvir mar de Tiberíades, mar de Genezaré, mar da Galileia, está falando do mesmo espaço geográfico, está falando do mesmo local. Recebe o nome de mar da Galileia. Mas lá no Pará, como no Mato Grosso, tem represas que são maiores do que o mar da Galileia. Na verdade não é um mar, é um grande lago, mas não é um mar. Foi junto aquelas águas, homens humildes, pescadores, e não na Universidade Hebraica de Jerusalém, não num campus universitário, não numa escola rabínica, não numa multinacional, talvez já naquela época romana, instalada ali em Israel. Foi a partir das águas, as margens do rio ou do mar da Galileia, que Jesus escolheu os seus discípulos. Quem está me entendendo? Vamos ler então como isso se deu? Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Leia comigo, por gentileza. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É o mesmo mar da Galileia, é o mesmo lago de Tiberíades. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus acabou de dar um discurso, aí disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, somos homens experientes, nós somos herdeiros de nossos pais, nós somos habilitados nessas águas, mas sob a tua palavra, tem uma versão que diz, mas segundo a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, de agora em diante, serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pergunte ao seu irmão: até onde você está disposto a ir para largar tudo e buscá-lo até que nada mais importa? Alguém entendeu o que eu disse? Não foi num campus, não foi numa escola rabínica que Jesus foi escolher seus discípulos. Ele foi escolher homens acostumados com as águas do mar da Galileia ou do lago da Galileia. Ali dá uma tilápia gostosa. Eu almocei naquela região, uma daquelas tilápias que já na época de Jesus era tão cultivada e apreciada, inclusive pelos romanos. Pois é, Pedro e João foram tão impactados com esse episódio da chamada pesca maravilhosa. Depois de terem pescado a noite toda, eles agora, sob a ordem de Jesus, Pedro diz: Senhor, olha, nós pescamos, nós fizemos tudo que um pescador profissional sabe fazer, mas não apanhamos nada. Mas porque o Senhor disse, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu quero dizer a alguém aqui nesta noite, em nome de Jesus, olhe para mim, por gentileza. Irmãos, esteja conectado comigo, não perca a conexão. Se você ficar trançando com o seu olhar para lá e para cá, para o horizonte, você vai perder a conexão. Você vai ficar pegando só algumas coisinhas assim e depois não pegou nada no final. Fique conectado aqui. Está fluindo daqui, não é das paredes, não é do alto, daqui. Do alto no sentido de dizer, de laje, né? Do alto está vindo, vem do Senhor. Amém, queridos? Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite. Talvez você tenha resistido lançar a rede. Só que eu tenho que te dizer esta noite: você não pode mais continuar resistindo. Você não pode mais continuar com a sua rede guardada. Você tem que lançar a rede, porque é tempo de confiar na palavra do Senhor. Se você é fiel no pouco, Ele vai trazer mais revelação do que você precisa fazer. Se você é fiel no pouco, Ele vai descortinar os céus sobre o seu espírito. Se você lança a rede no pouco, Ele vai trazer todos os recursos do céu a teu favor. Anote isso em nome de Jesus. E depois fala comigo o que foi que aconteceu. A quarta consideração: Pedro e João foram expostos a um programa intensivo de discipulado, teórico, prático, de duração aproximada de 3 a 3 anos e meio. E ao término deste período, ambos tinham assimilado profundamente conteúdos do caráter de Jesus, bem como seus princípios, valores, unção e autoridade espiritual. Louvado seja o Senhor! Eu vou ler novamente o que Deus me deu para eu compartilhar.
Pedro e João foram expostos a um programa intensivo de discipulado teórico prático, de duração aproximada de 3 a 3 anos e meio. Ao termo deste período, ambos, Pedro e João, tinham assimilado profundamente conteúdos do caráter de Jesus, bem como seus princípios, valores, unção e autoridade espiritual. Olha para o seu irmão e diga assim: quem se permite estar com Jesus, ao ouvir seu chamado e buscá-lo até que nada mais importa, fica tão impregnado dele, fica tão encharcado da sua presença, fica tão cheio do poder do seu caráter, que a unção, a autoridade vai fluir, 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 para testificar que você está com Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: é impossível estar verdadeiramente com Jesus e ser infrutífero, ser terra estéril. Eu estou cheio de Jesus. Eu estou cheio de Jesus. Eu canto, eu pulo, eu falo em línguas estranhas, eu faço, eu subo, eu desço. Onde estão os frutos? Quantas vidas temos levado a Jesus? De quantas pessoas temos cuidado? Quantas pessoas estão aqui que nos agradecem? Olha, se não fosse por você, eu estaria perdido. Olha, se não fosse você, talvez eu já estivesse morto hoje. Olha, se não fosse você, talvez eu estivesse me drogando ainda. Quantas pessoas vieram a gente para falar assim: olha, muito obrigado, porque você foi um anjo de Deus na minha vida? Quantos? Mas nós dizemos: estamos cheios de Jesus. Como assim? Qual a diferença nós estamos fazendo? Que repercussão tem a nossa vida na vida de outras pessoas? Olha para o seu irmão com muito amor e carinho e diga assim: o pastor não sabia que você vinha. Fica com raiva dele não. Diga para o seu irmão assim: não é propósito do pastor. Eu conheço um pouco ele. Ele não quer colocar um fardo nas suas costas. Se essa mensagem não é para você, relaxa, fica à vontade. Mas mensagem boa é aquela que faz a gente sair da igreja um pouco: rapaz, eu preciso me endireitar, não é não? Mas aquela que eu saio da igreja: tá tudo bem, foi muito gostoso, e tal, tal. Agora, quando a gente sai até com raiva, às vezes é porque, de fato, foi boa a palavra para a gente. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Vamos ler? Vamos basilar o que eu disse. Abra a Bíblia, Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. O que foi que eu disse na quarta consideração? Pedro e João foram expostos a um programa intensivo de discipulado teórico prático de duração aproximada de 3 a 3 anos e meio, e ao término deste período, ambos tinham assimilado profundamente conteúdos do caráter de Jesus, bem como seus princípios, valores, unção e autoridade espiritual. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10, vamos ver. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, isto é, às 15 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente. Imagine comigo, a pessoa esmoléu, está ali, depende da boa vontade, da compaixão e da piedade das pessoas, e alguém diz assim: olhe para nós. Ele disse: eita, hoje eu ganhei o dia.
Hoje eu vou voltar para casa com condição de fazer não só uma compra de pão, eu vou encher a geladeira. Esses dois caras estão dispostos a me abençoar. Olhe para nós, disseram. E Pedro e João encarando o cara, olhando bem nos olhos dele. E ele com expectativa, olhando de volta para Pedro e João. Você consegue ver essa cena? Quem consegue imaginar isso? Você consegue conjecturar essa cena? Você está vendo isso na sua mente? Pedro e João olhando para ele dizendo, olhe para nós. E ele, estou olhando, senhores. Estou olhando. Senhores, eu estou atento, eu estou olhando. Para a decepção dele, momentânea. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho. Não deu nem tempo dele julgar Pedro e João. Quando ele pensou em julgar, Pedro já estava trazendo a palavra de fé para a sua cura, para o seu milagre. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Louvado seja Deus. Queridos, quem tem estado verdadeiramente com Jesus, pode olhar para as pessoas e falar assim, apesar de mim, mas você pode olhar para mim. Quem está me entendendo? Apesar de mim, mas você pode olhar para mim. Apesar de mim, mas você pode olhar para mim. Quem está verdadeiramente com Jesus, pode, assim como Pedro, eventualmente não ter prata nem ouro, mas tem algo muito mais precioso que todos os recursos do mundo juntos. Quando você tem a presença manifesta de Jesus na sua vida. Quando você tem o poder do nome de Jesus operando na sua vida. Vale mais que prata e ouro, louvado seja Deus. Prata e ouro não compra a saúde de ninguém. Prata e ouro não compra apetite para ninguém. Prata e ouro não compra sono para ninguém. Prata e ouro não compra saúde para ninguém. Não estou nem falando das incuráveis. Mas quem tem a presença de Jesus, diga para o seu irmão, tudo pode acontecer. Quantos querem se encharcar da presença de Jesus, queridos? Eu vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui, sinceramente, querem se encharcar da presença de Jesus? Diga para o seu irmão, essa série será um desafio. Será uma chamada para um reposicionamento, para um recolamento. Tem essa palavra, pelo amor de Deus? E agora eu acho que eu inventei. Tá estranho esse negócio. Mas é um reposicionamento. É uma relocação. Aí tem. Uma relocação. Né? Na presença de Jesus. Isso fará toda a diferença na sua vida. A quinta consideração, anote aí se você quiser. Pedro e João não precisavam vangloriar-se, autoproclamarem-se discípulos de Jesus, isto é, autonomearem-se homens de Deus. A força do caráter lapidado, a unção contagiante, a intrepidez desconcertante foram suas credenciais irrefutáveis
de que estiveram com ele. Irmãos, enquanto eu falava isso aqui para vocês, eu vou falar uma coisa cômica para vocês sorrirem. Vocês estão muito sérios. Mas foi algo assim dramático, deprimente, mas hoje dá para sorrir com muito temor e tremor. Vou abrir parênteses para contar a história. Eu fui convidado por um colega de ministério a pregar na igreja que ele tinha recém-assumido, no interior aqui de Pernambuco. Um homem precioso. E ele queria que eu pregasse sobre o tema, um homem de Deus chegou na cidade. Eu fiquei empolgado com o tema. Só que antes de eu chegar lá, ele saiu corrido de lá, porque tinha mexido com a filha do presbítero. E o presbítero era policial, e se ele não saísse corrido, ele ia ser morto. E ele também era um policial. Então, tem muita gente hoje em dia se autoproclamando, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Tem muita gente hoje fabricada pelo poder das mídias sociais, pelo poder da televisão. Ah, mas tem muito. Tipo esse colega. Olha em que frio eu ia entrar, pregar sobre um homem de Deus chegou na cidade. Mas Deus me deu um livramento. Antes disso veio à tona a situação dele e eu não precisei entrar nessa furada. Fecho parênteses, para voltar. Pedro e João não gritaram nos quatro cantos: ei, nós somos espirituais, ei, nós somos discípulos de Jesus, de Rabachia. Não. Eles só disseram: olhe para nós. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Pedro e João não precisaram vangloriar-se, autoproclamarem-se discípulos de Jesus, isto é, autonomearem-se homens de Deus, à força do caráter lapidado, tratado, parecido com o caráter de Jesus, porque tinham estado com ele, lado a lado, a unção contagiante que eles herdaram e buscaram, enquanto eles clamaram e disseram: Senhor, nós queremos essa unção. E a intrepidez desconcertante foram suas credenciais irrefutáveis de que estiveram com quem? Com ele. Eu quero repetir o texto da abertura, olha aí, Atos 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, certamente semi-analfabetos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles, Pedro e João, estado com quem? Para você ser um grande homem de Deus, se a gente pode usar essa expressão, você não precisa fazer seminário. Você não precisa nem tampouco fazer faculdade. Se você tiver essas ferramentas, essas competências, que bom, coisa linda. Mas sabe o que é que eu dizia hoje para minha esposa, hoje à tarde? Olha aqui para mim, presta atenção, vou abrir parênteses de novo. Há aproximadamente 100 anos, a Assembleia de Deus chegou no Brasil. A Assembleia de Deus, fundada em Belém, já tem mais de 100 anos. Então, há 100 anos, Gunnar Wingren e Daniel Berg foram os fundadores da Assembleia de Deus. Eram missionários suecos, se não me falha a memória. Congregaram um tempo na Igreja Batista, lá em Belém, e aí, como eles eram filhos daquele avivamento da chamada Rua Azusa, lá, nos Estados Unidos, então aquele fogo queimando no coração não dá para ficar num culto muito tradicional. Então eles fundaram uma igreja pentecostal que veio se tornar Assembleia de Deus. E eu estava dizendo hoje para minha esposa, sabe qual é o método dos irmãos da Assembleia de Deus? E por isso crescem tanto? Não me questione aqui qualidade, discipulado, de líder, não me questione isso, tá? Mas o certo é que se você for em qualquer invasão agora, em qualquer lugar do Brasil, lá tem um boteco, lá tem uma casa do líder invasor, e já do lado tem uma pequena Assembleia de Deus já pintada com o nome
Ministério Assembleia de Deus. É assim ou não é? Aí o obreiro que está lá, ele tem convicção que ele é chamado. Só que ele está lá, o pastor dele fala assim, ó, se você tem chamado, aquele trabalho em 1 ano vai estar prosperando. Se não prosperar é porque você não tem chamado, é só ilusão do seu coração. E vai. Aí o cara não leva cadeiras, não leva mesa de som, não leva caixa de som, não leva microfone, não leva violão, não leva nada. Ele tem que se virar. Mas depois de 1 ano que o pastor vai lá, se brincar, aquele trabalhozinho lá na invasão está maior do que a igreja do centro. Ah, você tem chamado, você vai ser pastor. Mete a mão, não me pergunte se ele continua falando para o mod, para o dono, para o todavia. O trabalho cresceu, sabe por quê? Porque ele tem joelhos, tem madrugada para ele clamar, ele tem paixão por almas, então prospera. Sabe por que cresce? Porque aquela pessoa está na presença de Jesus. Aí eu disse, Angélica, e como é que pode? Às vezes a gente dá a mesa de som, dá as cadeiras, aluga e faz. Até quando? Então eu vou começar a usar esse método. Você tem chamado? Você tem que ser pastor? Pronto, então vai lá para aquela biboca lá, se daqui 1 ano você funcionar lá e a coisa lá prosperar, é porque você tem. Aí se alguém aceitar o desafio e produzir, irmão, você tem chamado mesmo. Porque seminário não vai dar ousadia, seminário não vai dar intimidade, faculdade não vai fazer você convencer ninguém. Você pode ter uma boa eloquência, falar um discurso bonito, mas pessoas só mudam debaixo do poder do Espírito Santo. Pergunta ao seu irmão, você está entendendo? Então agora o pastor mudou, fala assim para ele, agora o pastor mudou. Se você disser que tem chamado, ele vai te encaminhar para um bairro, e talvez um dos mais dispersos, mais longínquos. Se lá você conseguir se virar, alugar uma casa e fazer crescer, aí você tem chamado. Oi! Gostaram? Ó, os irmãos que têm chamado, está todo mundo animado. Vocês viram o tanto de glória a Deus e aleluia? Teve gente que ficou de pé e aplaudiu. Vai nascer novas igrejas aqui rapidinho. Não, eu não vou colocar esse peso não. Paletó e gravata não salva ninguém, então você pode ir até de bermuda. Mas deixe que você ame as vidas em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos aplaudir Jesus? A sexta consideração. Pedro e João foram marcados indelevelmente, isto é, indelével, inapagável, durável, permanente, inextinguível, indestrutível, inabalável, permanentemente. Indelével, mais mente, ou seja, indelevelmente é algo excepcional que acontece na sua mente e muda, gruda em você e muda você e aquilo que você faz. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Então, aqueles 3 anos e meio de discipulado intenso, contínuo, todo dia, o dia todo, para aqueles homens, impregnou neles, na mente deles, no espírito deles, no coração deles, nas emoções deles. E aquilo não saiu. Não saiu com shampoo, não saiu com sabonete. Não saiu ao sabor do frio, do calor. Estava dentro deles. Olha para o seu irmão com muito amor e carinho e diga assim: quem está cheio de Jesus, as tribulações não arrancam, as crises existenciais não tiram, as acusações, as afrontas não roubam ninguém, nem Satã, nem o mundo todo é capaz de tirar de você aquilo que você tem recebido do Senhor Jesus.
Aleluia. Pedro e João foram marcados indelevelmente, isto é, algo que passou pela mente, mudou, mentalidade transformada. Se apegou à mente, algo inapagável, durável, permanente, inextinguível, indestruível, inabalável, pelas muitas lições apreendidas, absolvidas e pelo testemunho in loco. Eles estiveram aonde Jesus pisou, aonde Jesus dormiu, aonde Jesus pregou, aonde Jesus orou. Eles estiveram in loco, aonde os milagres ocorreram e maravilhas. Eles presenciaram na companhia de Jesus o que ele fazia, o que ele ensinava. Por isso, jamais esqueceriam, nem tampouco deixariam de testemunhar o que ouviram e o que aprenderam. Aquilo que você ouve, preste atenção, meu irmão e minha irmã, aquilo que você ouve, vê e aprende, determina o que você pensa, sente e faz. Louvado seja Deus. Olhe para o seu irmão com muito amor e carinho, repita isso: aquilo que você ouve, aquilo que você vê e aquilo que você aprende, determina o que você pensa, determina o que você sente e determina o que você faz. Agora pergunte a ele: você está sendo determinado pela palavra, pela presença, pela direção de Deus, do Espírito, ou pelo seu coleguinha ou pela sua coleguinha, pelo seu amiguinho ou pela sua amiguinha? Olhe para o dizer, ou pelo pastorzinho do YouTube, que você não sabe se paga as contas, se só tem uma mulher, se os filhos estão todos dentro da aliança do casamento. Você não sabe dessas coisas, mas para muitos o pastor bom é o pastor lá de fora, não é? O perfeito, tudo que fala, poxa, quando o pastor fulano falou, eu tive revelação. Aí vem e conta para a gente, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque isso eu ensino há uns 200 mil anos que eu estou na igreja. Mas a pessoa tem revelação quando vai ouvir lá fora. Aí eu fico assim, Deus, não estão me ouvindo. O que eu preciso fazer? Eu tenho que vir mais de madrugada clamar. Está sendo pouco. Ei, irmã, cabelo branco, né? É experiência. Olha para o seu irmão e diga assim: o pastor não sabia que você vinha. Se ele soubesse, ele não tinha nem pregado assim. Né, Adriano? Essa cabeça bonita é sinal de muita experiência. É assim. Jesus disse, né, que profeta de casa, a honra é mais baixa que o solar do sapato. É de casa, né? Bom é o titio. O titio vem, abraça, diz que ama a gente, tem um discurso bonito. Bom é o titio. Mas o papai, que está o tempo todo com a gente, que abraça a gente, que ora pela gente, que às vezes pega e corrige. Papai não. Bom é o titio. Sempre vem engomadinho, bonitinho, cheirosinho. Na tela da televisão é perfeito. Tem maquiagem. O meu pastor está já velho. Né? Olha para esse irmão, para essa irmã e diga assim: o pastor não sabia que você vinha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está sendo determinado por quem? Pelo que ensina a palavra, pelo que ensina o seu pastor, a sua liderança? Ou pelo que eu acho? Pelo que eu ouvi, não sei de quem. Venha comigo, Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus.
Pois nós, disse Pedro e João, se posicionando diante da arena, da espiral do silêncio, da intimidação, das ameaças. Eles estavam ali como que em covios de lobos, estavam ali como que na cova dos leões. Mas sabe o que eles disseram? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Louvado seja Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eles não temeram a sua própria vida. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Tudo poderia acontecer com eles. Mas sabe o que disseram? Olha, senhores, julguem vocês mesmos. Vocês são teólogos, doutores. Vocês são homens dignos, experientes. Israel ouve vocês, vocês são conselheiros. Vocês são mestres de Israel. Mas julguem por vocês mesmos, se vocês ainda têm consciência, se ela não estiver cauterizada, julguem vocês. Importa obedecer antes a Deus ou a vocês? Nós já escolhemos, nós já nos posicionamos, disseram eles. Nós não deixaremos, nós não nos calaremos. Não podemos deixar de abrir o bocão, de falar daquilo que ouvimos e daquilo que aprendemos dele. Diga para o seu irmão: é impossível estar com ele sem ouvi-lo e sem aprender com ele. Como Pedro e João, eu estou concluindo. Eu ministrei tanta coisa pela manhã, queridos, que eu não estou ministrando hoje à noite, Deus não está permitindo. Como Pedro e João, somos desafiados a respondermos o inestimável chamado para estarmos com Ele. Uma vez que aceitamos o chamado de estar com Ele, seremos determinados pela escolha que fizemos. Isto é, o chamado é maior que nossas necessidades, maior que nossa liberdade, maior que nossas vontades. Quem aceitar a oportunidade de estar com Ele, constatará que nada mais importa além da sua magnânima e doce presença, que irradia graça e amor eterno. Louvado seja o Senhor! Você foi chamado para estar com Ele? Faça como Jó. Nunca tenha Deus culpado por nenhuma perca. Nunca tenha Deus culpado por nenhum insucesso seu. Nunca tenha Deus por culpado por nenhuma eventual frustração, decepção sua. Não, não. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas disse: olha, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Quem é chamado também sofre reveses. Quem é chamado também, irmã Ruth, tem percas. Perde, tem frustração. É um ser humano como qualquer outro. Sofre intempéries. Está sujeito a privações, a lutas, a tribulações. Mas nunca tenha Deus por culpado. Tudo isso faz parte do aprimoramento do seu chamado, do aperfeiçoamento da sua vocação. Deus está construindo algo novo dentro de você. Quando as pessoas começarem a ver seus frutos, é porque dentro de você já está repleto de coisa boa colocada pelo Espírito de Deus. E algumas coisas Deus só consegue colocar dentro da gente através das lutas e das tribulações, dos apertos. Quando você começar a florescer para fora, é porque você já está enraizado dentro de você da presença dEle. Vão aplaudir os frutos, mas não terão acesso ao teu lugar secreto,
Mas aquele que tudo vê, Ele está contigo quando você clama por Ele. Ah, como ela canta bem, como ele prega bem. Olha como ela dá certo nas coisas. Olha como ele faz tudo perfeito. Estão vendo só o exterior. Mas quem te conhece e te ouve é aquele que está lá no seu quarto secreto. Quando ninguém está te aplaudindo. Mas se Ele está com você, nada mais importa.